Aumentar a competitividade das exportações, porque é que é importante? A questão em termos, lá está, economista, em termos de crescimento, no curto prazo não há alternativa. De facto, o crescer ou estimular o crescimento por gastos públicos, já todos percebemos que neste momento não é possível. Pelo contrário, os gastos públicos estão a ter exatamente o efeito contrário pelo processo de consolidação. Isto pode-se dizer que é só nos próximos 2, 3 anos, mas temos que pensar que é na próxima década, que mesmo depois do processo de consolidação não pode vir por aí muito estímulo ao crescimento. Em grande parte, o peso do consumo no PIB em Portugal é quase 10 pontos superior ao que é na generalidade dos países da OCDE, e é mais ou menos esse o nosso déficit externo, e coincidiu muito com uma descida muito grande da poupança. A poupança desceu porque as taxas de juros baixaram e deixou de compensar meter dinheiro de lado. Mas a poupança desceu principalmente porque os portugueses faziam poupança, poupavam para poder comprar um carro, poupavam para poder dar a entrada para uma casa. E o ciclo inverteu-se completamente. Pede-se primeiro dinheiro emprestado, compra-se o carro já e faz-se uma poupança negativa em vez de se fazer uma poupança ao contrário. Isto aconteceu, Portugal tinha estes níveis de poupança elevados nos anos 80, numa altura em que tinha um rendimento per capita muito inferior e, portanto, os portugueses eram mais pobres e tinham capacidade de ter uma poupança muito mais elevada. Neste momento têm o dobro do rendimento e têm uma poupança muito baixa, e esta diferença de poupança e investimento coincide muito com o déficit da balança corrente de capital, o que significa que nós não estamos a conseguir financiar o nosso investimento. O erro que às vezes se faz é dizer: fizeram-se investimentos muito maus. O nosso problema não foi um problema de excesso de investimento ou de aumento do investimento. Houve algum investimento mal conduzido e houve muito investimento em habitação, que é um investimento que ficou com as pessoas e que lhes aumenta a qualidade de vida, mas que não tem um efeito produtivo. Mas a queda da poupança é o maior problema aqui, e a queda da poupança, o reverso da poupança é o excesso de consumo, e é esse o principal problema que aqui está. Falta de capacidade exportadora. O que temos aqui é exportações sobre PIB, e o que vemos é que tivemos uma década inteira em que o peso das exportações no PIB não aumentou. Ou seja, as exportações não contribuíram de forma assimétrica, de forma mais... não contribuíram para acelerar o crescimento económico. Acompanharam o crescimento económico e nada mais do que isso. A correção do déficit da balança corrente de capitais pode ser feita com dor. E a dor está aí a diminuição do consumo, ou seja, uma diminuição de consumo de 15% conseguiria, de certa forma, equilibrar o déficit externo, mas isto é uma diminuição do consumo muito acentuada e forte. É preciso ver que esta diminuição do consumo colocava os portugueses com o nível de consumo que tinham em 1998. Eu não estou a advogar que este deva ser o caminho, mas em 1998 ninguém achava que Portugal estava um país pobre ou em empobrecimento e, no entanto, esta diminuição do consumo conduziria-nos a essa situação. A alternativa, um esforço a um aumento de mais de 60% das exportações. Tem-se falado que as importações são 40% do PIB, bastaria as exportações cobrirem isso, serem 40% do PIB, mas não é verdade. Se aumentarmos 10% das exportações, estamos a aumentar com elas pelo menos 5% as importações. A maior parte das exportações tem uma grande componente de parte importada. A outra alternativa é a sorte, e de facto podemos ficar a contar com ela. Eu ponho aqui vários exemplos. Reparei que mantive ali um exemplo que não é muito canónico. Podemos esperar pela diminuição do preço da energia, que o crescimento da China é bastante improvável que venha a acontecer, e das matérias-primas. O fim da concorrência asiática, pode ser que os chineses vão todos dormir, e com eles também os indianos e Taiwan e tudo mais. Nada disto me parece muito provável, e também não parece provável a tal última opção de pagamento da dívida pelo Pai Natal. Não só porque eu nunca acreditei no tal senhor, mas porque mesmo que ele existisse, sendo daquela zona da Finlândia, etc., eles não têm estado muito virados para pagar, seja o que for, a quem for. Problemas estruturais, geografia temos a que temos, baixas qualificações não é uma fatalidade, mas é um problema que temos estrutural de há muitos anos, e é um problema que temos que ter consciência que demora muito tempo a mudar.
baixo capital por trabalhador, problemas institucionais, tem havido muitas reformas nas instituições portuguesas, algumas delas muito elogiadas lá fora, muitas vezes muito ignoradas cá dentro, desde os Simplex até uma série de outras reformas na administração pública, mas ainda há muito caminho a percorrer. E, por último, a célebre fraca capacidade tecnológica, que já vimos aqui na apresentação anterior, que estava aqui mais para ser provocatório, que se calhar está bastante a mudar. Isto foi um erro tecnológico meu. Importantes melhorias. A questão aqui houve importantes melhorias em todas estas áreas, talvez exceto na geográfica, que está onde está, mas muitos problemas persistem. Ou seja, não podemos confundir o que é termos hoje uma percentagem de alunos a sair da universidade parecida com a dos países europeus, com a ideia de que, então, o nosso problema de qualificações está resolvido. A geografia foi a única que não melhorou, Portugal continua no último lugar. A geografia está aqui só para trazer algum realismo à ideia. Se virem aqui as regiões que estão acima, eu ponho aqui isto, as regiões a vermelho serão as regiões ricas, estas regiões a cor de laranja, a classe média alta, a classe média baixa está entre os 60 e os 100, e depois ali havia as regiões pobres com menos de 60% da média comunitária, essas estão todas só no leste. Mas se repararem, quase todas estão naquele círculo, exceto a exceção dos países escandinavos e um pouco da Inglaterra, mas mesmo a Inglaterra e a Irlanda ainda estão, de certa forma, no círculo. As regiões mais ricas, ou que estão acima da média em Espanha, estão todas junto à fronteira com França, exceto Madrid, tal como em Portugal, Lisboa também está acima da média comunitária, ou aqui na Grécia, a própria região de Atenas ainda está, pelo menos para os dados que aqui estão, que é possível que já se estejam a desatualizar, se eles conseguirem realmente partir grande parte do país, pode ser que corrijam esse problema. Falei aqui dos 3 choques externos, China e acordo multifibras, que ameaçaram as exportações tradicionais, tiveram um efeito brutal, o alargamento que desviou muito o investimento direto estrangeiro e o aumento do preço da energia, que aumentou as importações. Metade do nosso déficit externo é o déficit energético, e isso teve muito a ver, ou seja, à medida que nós até estávamos a conseguir exportar mais e a corrigir o déficit da balança de bens e serviços, o aumento do preço da energia ia comendo alguns ganhos que tínhamos noutras áreas. Especialização que não ajudou, ou seja, nós estávamos particularmente centrados em produtos particularmente expostos à concorrência asiática. Isto não é verdade para a maior parte dos países europeus, mas era muito verdade para Portugal. E estávamos muito centrados em mercados de baixo crescimento e tínhamos também uma forte dependência energética. Respostas a isto, a alteração da estrutura setorial aconteceu em Portugal, diferenciação de mercados, diversificação de mercados, ou seja, maior existência em mercados extracomunitários, valorização dos recursos energéticos, uma política baseada nas renováveis que teve alguns resultados interessantes, melhoria das qualificações, capacidade tecnológica, etc. Tudo isto são coisas que terão muito mais impacto no futuro do que no curto prazo, mas podem já ter tido algum resultado. Em termos de tecnologia, a baixa tecnologia caiu muito em termos de peso nas exportações, a alta tecnologia cresceu muito. Isto é um fator que é interessante e quando se olha para os anos 90 e até 2005, como as exportações estavam a crescer pouco, algumas pessoas afirmavam que as exportações estão estagnadas, não está nada a acontecer. Isso não é verdade. Mesmo nessa década, o que esteve a acontecer foi uma forte queda nos setores tradicionais, que faziam produtos indiferenciados. Toda essa parte dos setores tradicionais desapareceu, mas estava ao mesmo tempo a emergir novos setores que estavam a crescer bastante. Aqui estão as exportações tecnológicas. Eu chamo a atenção, temos aqui 96-2009, já é um período relativamente largo, e temos vários setores com crescimentos anuais, isto são crescimentos anuais muito fortes. São nominais, mas reparem, os bens de baixa tecnologia praticamente estagnados, em termos reais estiveram em queda, mas os bens de média e alta tecnologia com crescimento bastante razoável, viagens e turismo com crescimento razoável e vários outros setores de serviços com crescimento muito acentuado. Portanto, Portugal tem aqui vários setores que têm demonstrado nos últimos 2 anos algum crescimento. Não, tem demonstrado nos últimos quase 14 anos um crescimento sustentado e bastante acelerado. A diversificação de mercados, mas também de produtos exportados, deve ser parte da solução. Tivemos aqui um exemplo de uma nova área de exportações de serviços de tecnologia, etc. Mas mesmo dentro das áreas tradicionais, é
notório que há muitos produtos que existem aqui nos Açores, dos quais só alguns são exportados. Nos queijos, basicamente só se vê no continente um tipo de queijo, e aqui encontram-se vários outros. Mas na agricultura há várias áreas para as quais a agricultura açoriana podia expandir e diversificar, que também são áreas a explorar. Por outro lado, outra ideia, aumento de valor acrescentado e diferenciação da oferta. Os custos de transporte decrescem proporcionalmente quando se aumenta o valor acrescentado. Reduzir importações em setores em que os Açores podem ser competitivos. Os Açores atualmente importam produtos hortícolas, etc., que poderiam produzir cá e que se calhar até há algum tempo produziam cá, mas as redes de distribuição facilitaram a chegada desses produtos cá. Mas não se deve descurar também essa ideia. Diversificar os produtos de exportação já foi referido. Nas pescas e na energia há também muito potencial para aproveitar. No turismo, é interessante como a segunda ideia que tinha aqui vem muito ao encontro do que falou, que é um dos projetos da iDreams. É importante valorizar a identidade e caráter único. É importante uma pessoa que quer vir para os Açores saber ao que vem, e é mais caro vir para os Açores do que ir para outros sítios, e portanto tem que se perceber porque é que vale realmente a pena, e quem já cá veio sabe porque é que vale a pena, mas é importante que quem não veio saiba, porque são essas pessoas que estão a decidir vir ou não vir. Divulgar a oferta existente. Eu, por exemplo, na Terceira não consegui encontrar nada na internet de aluguer de motas. Ia passar na rua e vi um stand de aluguer de motas, que está na net, mas deve estar muito mal colocado. Este género de pequenas coisas podem fazer grandes diferenças, mas há toda uma estrutura por trás, que é essa ideia de identidade e de reforçar o que é único, mas fazê-lo de uma forma clara. Se uma pessoa perguntar clichês sobre a Escócia, sobre Holanda, sobre alguns países europeus, as pessoas sabem quais são. É importante que se criem, não é para reduzir a coisa a um clichê, mas para criar coisas facilmente identificáveis, que depois se aprofundem e se encontrem as outras. Mas sem essas é difícil depois perceber. Por outro lado, tinha aqui várias outras ideias. Combater a sazonalidade, que é um problema grave na parte do turismo aqui. Diversificar a origem tipo de turistas, já referi. Baixar custos e preços como algo importante. Os Açores, tal como Portugal, têm de se afirmar pelo que têm de único e pela qualidade. Não interessa nem é possível concorrer só pelos preços. Isto, de facto, não é possível a Portugal ou aos Açores neste momento. No entanto, é bom lembrar que há muitos lugares e produtos únicos no mundo, e é importante que quem vem de fora perceba antes de vir porque é que vir aos Açores, ou porque é que comprar os produtos açorianos tem algo de único e se satisfaça ao encontrar essa expectativa. E, por último, os preços são importantes. E são importantes quer para os turistas, clientes de um país em recessão, que é o principal mercado dos Açores, e que é Portugal, infelizmente, mas quer para a afirmação em novos mercados. Em novos mercados, o conhecimento dos Açores é muito menor e, portanto, o fator preço pode ser mais determinante, e é importante conseguir ter preços não muito caros. Eu estive ainda hoje no hotel em que estava, que é um hotel muito simpático e muito bom, não tenho outra razão de queixa, mas tentei aceder à internet e perdi 1 hora para aceder à internet e paguei 10 euros para ter meia hora de internet. Eu penso que isto são coisas que não podem acontecer. E isto tem a ver com qualidade, mas tem a ver com perceber os clientes, perceber que quem está em viagem não pode ser sujeito a este maltrato. Não se pode fazer imensos esforços para agradar ao cliente noutras coisas e depois de uma coisa que pode ser essencial, uma pessoa ver um e-mail às 11 da noite porque se lembra que tem que ver aquilo e tem que dar resposta e não consegue ver, não consegue aceder, só consegue aceder no telemóvel, mas não consegue transferir para lá as coisas do computador, etc. Este género de problemas não podem acontecer, nem este género de preços, porque de facto as pessoas não estão disponíveis e pode ser um problema grave, principalmente em Portugal, mas também nesses tais novos mercados. Fico por aqui, peço desculpa que eu acho que passei um pouco do meu tempo. Muito obrigado.